Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Quinta-feira, 25 de junho. E aqui estamos, mais uma vez, na graça de Deus, para trazer até você a palavra de Deus. O que importa é isso, né, de estarmos juntos, ouvindo a palavra de Deus sempre. Então vamos para a palavra de Deus, o Evangelho desse dia de hoje, dessa quinta-feira, se encontra em Mateus, no capítulo 7, versículos 21 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi: publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, interessante esse evangelho dessa quinta-feira, porque nos propõe uma dinâmica de vida segundo a vontade de Deus. No final do Sermão da Montanha, Jesus dirige uma palavra muito séria e, claro, né, se nós colocarmos na nossa atualidade, né, no nosso tempo, vai ser uma palavra muito atual. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe a vontade, que faz a vontade de meu Pai. Então o Senhor aqui ele nos ensina que a vida cristã ela não pode ficar apenas nas palavras. A vida cristã não deve ficar apenas nas palavras. Não basta professar a fé com os lábios, dizer creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e assim por diante, com os nossos lábios apenas. É preciso testemunhar com a vida. Então podemos rezar muito, participar de muitas celebrações, conhecer a doutrina da igreja, mas a verdadeira pergunta é: estamos procurando viver a vontade de Deus? Conheço, mas eu procuro viver a vontade de Deus? Jesus, ele apresenta duas casas aqui no evangelho de hoje. Uma que foi construída sobre a rocha e outra, aquela que foi construída sobre a areia. E as duas enfrentam as mesmas coisas, as chuvas, os ventos, as tempestades. Isso significa que dificuldades, sofrimentos e provações chegam para todas as pessoas. Ninguém está livre, ninguém está imune dessas coisas. A diferença não está na tempestade, mas está no alicerce. Não está naquilo que vemos por cima, que vemos de fora, mas naquilo que está interno, aquilo que está enterrado, por assim dizer. Então a casa construída sobre a rocha, ela representa que escuta a palavra de Deus e a coloca em prática. É aquela pessoa que escuta a palavra de Deus e a coloca em prática. A rocha é o próprio Jesus. Quando nossa vida está fundamentada nele, podemos enfrentar doenças, perdas, perseguições, desafios, sem perder a esperança. Já a casa construída sobre a areia simboliza aquilo que é a fé superficial, baseada apenas nos sentimentos, né, sentimentalismos, na aparência, nos interesses. E quando tudo isso vai bem, parece firme. Mas quando chegam as dificuldades, ela desmorona. Vai tudo, como se diz, tudo por água abaixo. Por isso é importante perceber que Jesus não diz: feliz quem escuta a minha palavra, mas sim, quem escuta e pratica. Quem escuta e pratica a palavra. A palavra de Deus, ela não foi dada para ser apenas admirada, né? Ela foi dada para ser vivida. Ah, como é bonita a palavra de Deus. Mas eu vivo essa palavra bonita de Deus? Por isso, cada um de nós
deve se perguntar sobre qual fundamento estou construindo a minha vida. Qual fundamento? Minhas decisões são iluminadas pela palavra de Deus, pelo Evangelho, pela vontade de Deus? Minha fé, apenas com palavras ou é também com atitudes? Minha família está edificada sobre Cristo ou sobre os valores passageiros? Então, a construção de uma casa sólida, ela exige também tempo. Escavação, né? Quem constrói ou já construiu sabe como é que é. Exige tempo, né? Tem aquele tempo de perfurar o solo, né? De encontrar um solo mais firme, né? De encher aqueles tubulões ali, de fazer todo um alicerce. Então exige tempo, exige esforço, exige perseverança. Da mesma forma, a santidade, ela não acontece de um dia para o outro. A santidade não acontece assim. Ela é construída diariamente através da oração, dos sacramentos, do perdão, da caridade e da fidelidade a Deus. Me veio agora à mente alguém que dizia assim: padre, no nosso grupo, né, muitas pessoas vão ser sacerdotes, vão ser irmãos e irmãs de caridade, né? E eu falava, olha, somente a vivência que vai mostrar isso. Aquele fogo do momento, né, depois de um encontro, ele é muito interessante, um encontro de espiritualidade, mas é a vivência diária, é aquilo que nós vivemos diariamente, que precisamos ir construindo, edificando, fortalecendo. Então o Evangelho termina dizendo que as multidões ficarão admiradas, porque Jesus ensinava com autoridade. E sua autoridade, ela vinha da verdade vivida, né, que ele vivia. Também nós somos chamados a anunciar o Evangelho não apenas com discurso, mas principalmente com o testemunho de uma vida coerente. É isso, a palavra de Deus hoje. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. A FAMAG Premoldados atua há 40 anos fornecendo soluções para obras de todos os tamanhos. São lajes premoldados em geral com qualidade, estrutura e confiança para a sua obra. Atendimento direto, negociação transparente e facilidade na entrega. Venha conhecer a FAMAG Premoldados. Há 40 anos construindo confiança em Paracatu e região. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.